Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre Vales, do Philip K. Dick. Eu recebi esse livro da editora Aleph. Essa aqui é uma das últimas obras dele e é um livro com um tom bastante autobiográfico. Bom, vai ser um pouquinho difícil falar sobre ele, mas vamos lá. O livro vai contar a história do Rose Loverfett, que em 1974 tem uma espécie de revelação. Ele enxerga uma luz rosa muito intensa e tem uma sensação de consciência plena do mundo, da história, enfim. É uma experiência espiritual muito forte e a partir desse momento ele tenta procurar respostas e se aprofundar nisso. Então o livro basicamente vai ter esse personagem descobrindo outros textos, outras religiões e fazendo ligações entre tudo isso. Então esse personagem vai fazer várias ligações entre cristianismo, budismo e outras religiões, tentando buscar o que ele acharia como verdade absoluta da espiritualidade. Eu preciso dizer que nesses momentos em que ele estava fazendo essas relações, eu nem sempre acompanhei a pira, mas eu acho que é um pouco parte do livro você nem sempre acompanhar a pira. E ele tem um cunho autobiográfico, porque o Philip K. Dick passou por uma experiência bastante semelhante de revelação e de certa forma é ele relatando isso pra gente. O livro trouxe muitos aspectos interessantes pra mim. Uma sensação muito curiosa que eu tive quando eu comecei a ler o texto eu sabia que ele tinha um tom autobiográfico e tudo mais, mas eu não sabia detalhes muito grandes, então eu não sabia, por exemplo, que ele se passava no ano de 1974, ou pelo menos que a história começava em torno de 1974. E ele só menciona o ano na narrativa mais pra frente. Então no começo, quando ele estava narrando essa sociedade que tem drogas e tal, eu fiquei bastante em dúvida se ele estava narrando algo como os anos 70 ou se ele estava narrando um universo paralelo, uma coisa futurística e tal. Essa foi uma sensação muito curiosa pra mim, assim, quando ele menciona 74, eu me localizo, mas foi bem curioso essa impressão que eu tinha. Outra coisa que eu acho bem interessante é como ele usa elementos da narrativa pra tentar narrar a loucura do personagem. A gente logo no começo, por exemplo, sabe que tem uma questão com a pessoa da narrativa. Ele é narrado majoritariamente em terceira pessoa, então ele começa assim: o colapso nervoso de Rose Loverfett começou no dia em que ele recebeu o telefonema de Gloria perguntando se ele tinha alguma cápsula de Nembutal. E por aí vai. Então ele vai indo assim, até que na terceira página do livro ele fala: eu sou Rose Loverfett, estou escrevendo isso na terceira pessoa para obter uma objetividade que é tremendamente necessária. Então ele tem uma brincadeira com a pessoa da narrativa na história inteira. E eu não quero entrar em muitos spoilers, mas isso vai ficando mais complexo. Tem um certo momento em que você tem, numa mesma cena, alguns outros personagens, o Rose Loverfett e o narrador em primeira pessoa. Então você tem ele narrando em terceira pessoa do ponto de vista do Rose Loverfett, interagindo com outras pessoas, mas tem essa pessoa que é um narrador. Então você começa a ficar muito confuso, e isso tem muito a ver com a narrativa. E é muito legal, eu acho muito interessante como ele usa essa questão do narrador para construir essa loucura. Outra coisa presente nesse livro que é uma característica bem marcada do Dick é a questão do duplo, né? Ele teve uma irmã gêmea que faleceu no parto, logo depois. E segundo os especialistas, estudiosos, biógrafos dele, isso meio que se reflete na obra dele. Então é muito comum nos livros dele a gente ou encontrar um personagem que tem um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, ou um personagem que tem uma dupla personalidade, ou tem uma personalidade escondida que às vezes nem o próprio personagem sabe. Então, tal personagem é androide ou não é um androide? Essa coisa existe muito e isso aqui tá presente de novo com Rose Loverfett. Bom, eu gostei de ter lido o livro. Ele foi um livro mais lento pra mim. Ele não foi um livro de leitura tão rápida quanto os outros do mesmo autor.
essa questão dos textos religiosos e desse pensamento religioso, digamos assim, essa tentativa de unir tudo e de entender do personagem deixa, pelo menos pra mim, o texto um pouco mais denso. Mas eu acho interessante como ele não responde tudo. Eu acho que o fato dele não responder e não chegar a uma conclusão faz com que o livro fique quase até mais interessante, assim. Sobre essa edição, eu adoro as capas, adoro essas capas. Mas, tirando isso, essa edição tem algumas coisas legais. A gente tem o texto integral do livro, né, obviamente. O personagem está escrevendo um texto, então aqui no final a gente tem um apêndice com o texto desse personagem. Aí a gente tem um texto do Fábio Fernandes falando sobre o Philip K. Dick. E a gente tem uma coisa muito, mas muito legal, que é um quadrinho do Crumb sobre essa experiência do Philip K. Dick. Então ele usa uma entrevista que o Dick deu para um repórter, contando do ponto de vista dele mesmo essa experiência que ele teve. E ele criou o quadrinho em cima desse relato. Então é bem legal, porque a gente aqui tem uma... Não vou dizer menos fictícia necessariamente, porque ele pode ter inventado tudo isso, no fundo, né? Não tem como a gente saber. Mas a gente tem um relato do Dick como Dick mesmo, né? Então também é bem interessante, deixa essa edição muito legal. Bom, eu não recomendo esse livro como primeira leitura do Dick. Eu acho que tem coisas outras dele pra ler antes de chegar aqui, como, por exemplo, Fome, As Lágrimas de Seu Policial, ou o Ovelhas Sonham com... Não, mentira. O Android Sonham com Ovelhas Elétricas. Mas eu recomendo pra quem gosta de Dick. Eu acho que é um livro importante na obra dele, apesar de ser um livro diferente. Ele acho que se afasta um pouco da ficção científica aqui. Mas é um livro legal. E de certa forma é uma mudança da própria pessoa, né, do próprio autor, assim, sua relação com o mundo. E é interessante a gente ver isso. Enfim, é um livro que eu gostei bastante de ter lido, apesar de não ter me envolvido e não ter gostado tanto da história em si. Foi um livro que eu achei bem interessante. E é isso, pessoal. Se você já leu, me diz o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até logo. Tchau, tchau.